Então, no nosso quadro, que a gente sempre traz um assunto, né, da excelência é o nosso propósito, porque todos nós somos estrelinhas. Estrelinhas que brilham sempre, precisamos brilhar. Nós trouxemos hoje para refletir um pouquinho sobre esse tema. No mês anterior, nós falamos sobre o autocuidado. E falar sobre excelência, não tem como pensar em não ter excelentes no nosso cuidado para que a gente consiga ter energia e possamos seguir no caminho da excelência, como falamos muito aqui. E aí, nós falamos desses pilares, que é o autocuidado emocional, o intelectual, o espiritual e o social. E falamos também do autocuidado físico, ilustramos com o vídeo, né, do nosso amigo Anderson, que está trazendo um grande exemplo de cuidado físico para todos. Só que nós temos um pilar que é muito importante e merece mais reflexão, que é o autocuidado espiritual. Trouxe ele aqui hoje para a gente conversar um pouquinho a mais sobre ele, porque dentre os 5 pilares, ele está considerado hoje como um dos principais. E eu vou explicar por quê. A espiritualidade tem sido apontada como um dos pilares mais importantes para a manutenção da saúde como um todo. Mas como nós podemos considerar que esse espiritual está relacionado à nossa saúde, ao nosso bem-estar? Porque apresenta esses benefícios: aumento da expectativa de vida global em até 7 anos, redução do estresse e auxílio no tratamento de doenças degenerativas como Alzheimer. Então, como não considerar que o cuidado com o nosso espiritual traz todos esses benefícios para a nossa vida? E por isso que eu quis trazer esse pilar do autocuidado para que a gente promova mais reflexão devido à sua importância. E por que hoje, muitas vezes, nós não conseguimos fortalecer o nosso espiritual? O espiritual, mais facilmente, é ligado a prática de alguma religião, tá? Como a gente pensa, né, no espiritual, automaticamente a gente liga a alguma religião. Mas, independente da ligação que você faça, né, do espiritual, da sua paz interior, isso é com você. Nessa reflexão, nós vamos só colocar algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida, que muitas vezes a gente acaba deixando esse espiritual de lado, devido à nossa vida ligada no automático. Muitas vezes nós estamos correndo tanto que estamos praticando certas ações sem pensar, sem refletir, sem procurar algo de melhor, porque a nossa vida está ligada no automático, aquela correria da vida moderna, e quando a gente vê, passou a semana, passou o mês, passou metade do ano e a gente se surpreende. Mas tudo isso se deve a essa sociedade acelerada que a gente está vivendo. São tantas cobranças, tantas coisas que a gente se preocupa e o espiritual vai ficando de lado. E aí acontece que levamos uma vida espiritual fraca. E quando nós temos uma vida espiritual fraca, que a gente se esquece que tem um Deus, isso afeta e muito a nossa vida. Aquela vida que a gente não se lembra que tem algo maior, né? Que tem um Deus que olha por todos. E aí o que acontece? A gente vive uma vida espiritual fraca e a gente vai se dar conta disso, principalmente no momento de uma dificuldade, no momento de um problema. E aí acaba ficando um pouco mais difícil, né, esse fortalecimento espiritual quando você está num momento difícil. Não vivemos numa redoma de vidro, né? Então nós vamos ter problema, vai vir dificuldade, vai vir perdas. E aí, como a gente consegue tocar a nossa vida, dar continuidade, se a gente não tem uma vida espiritual fortalecida? Principalmente quando a gente nem se lembra que tem um Deus. Quando a gente vive sem gratidão, principalmente, muitas das coisas que a gente
vai vivendo ali no dia a dia, acaba caindo no esquecimento e se torna algo normal. E aí você não tem gratidão pela sua vida, você nem se lembra de agradecer a Deus por mais um dia que você tem. E aí as coisas vão passando, né? E não é à toa que o fortalecimento do espiritual, ele é um pilar mais importante do autocuidado. E aí, um pensamento aí muito importante para que a gente possa estar no caminho de fortalecer o espiritual principalmente, é que nós temos que nos nutrir espiritualmente enquanto estamos bem. Então, estamos bem, está tudo certo na nossa vida? Pratiquemos a gratidão a Deus, né? Pratiquemos, né, esse fortalecimento do espiritual, porque no momento de dor vai ser difícil a gente se fortalecer. Então, nós temos que nos fortalecer enquanto estamos bem. Concordam com isso? Porque essa vida vai ter turbulências, vai ter problemas, só que a gente tem que espiritualmente estar preparado para que a gente possa superar essas dificuldades, né? E falar do espiritual não tem como não relacionar a fé, né? Então, mas o que é a fé? É aquela energia positiva que a gente carrega dentro da gente, que acredita que já deu certo antes mesmo de ter acontecido. Então, estamos passando por algum problema, a gente tem uma força aqui dentro que nos ajuda a superar, né? Que está nos dizendo, vai dar tudo bem, vai passar, né? A tempestade sempre passa, os problemas não ficam para sempre, mas é através do fortalecimento dessa nossa fé em primeiro lugar. Mas muito do que a gente vive vem dessa palavrinha aí, que é a preocupação. E essa palavrinha, ela vem da pré-ocupação. A gente já se ocupa com aquilo que a gente está achando que não vai dar certo, com aquele problema. E essa palavra, ela é assim, ó, pré-ocupação. Por isso que essa preocupação que muito de nós temos em nossas vidas e gera, de acordo com o que a gente está passando muitas vezes, afeta e muito. Mas se a gente carrega dentro de nós essa fé, né, essa força que nos ajuda a superar as dificuldades, né, através de um Deus que olha por todos nós, tudo vai ficando mais fácil, né, porque Deus sempre está conosco para nos ajudar. E aqui eu não quero invadir a crença de ninguém, certo? Mas falar do espiritual é relacionar, sim, a essa fé, a um Deus, né, que a gente acredita que está com a gente. E aí, para a gente fechar esse pilar do autocuidado espiritual, eu convido vocês a fazer uma reflexão, tá? Mas essa reflexão eu gostaria que vocês escutassem o que eu vou falar de olhos fechados. Porque de olhos fechados a gente não se contamina com o que está acontecendo ao nosso redor, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos para que a gente possa fazer essa reflexão, olhar para dentro de nós e assim a gente possa pensar um pouquinho nesses minutinhos que nós teremos aí para refletir, tá bom? Então, todo mundo de olho fechado e vamos pensando e refletindo sobre as coisas que eu vou falando. Então vamos lá, em silêncio, de olhos fechados, vamos dar início a essa reflexão. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar. Esse mar está relacionado à nossa vida. E é um mar que muitas vezes nos agita, porque deparamos com problemas, com dificuldades. Quantos momentos difíceis já vivemos nesse mar que a vida nos agita? Minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. E é bem isso que acontece com a gente. No primeiro momento em que temos um problema, em que temos uma dificuldade, a primeira coisa que afeta é a fé.
Mas por que Deus está deixando acontecer isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu faço tudo certo? Eu sou uma pessoa boa, não desejo mal a ninguém, mas estou passando por uma dificuldade. E como enfrentá-la sem a fé? Sem a fé que Deus está nos ajudando e que Ele está olhando por nós e vai nos ajudar a superar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Esqueço da promessa que Jesus nos deixou. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Porque o meu lado humano vai sempre me deixar sem a fé. E sem a fé, os nossos problemas não são fáceis de serem enfrentados, porque eu não tenho algo superior que me diz que vai dar certo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que temos tanto medo? Toda dificuldade, todo problema, a primeira coisa que nos vem é o medo. Mas por que a gente tem esse medo? Se Ele nos prometeu que estaria convosco, eu estarei convosco todos os dias. Mas na hora da dificuldade, muitas vezes, o nosso lado humano, fraco na fé, não consegue muitas vezes entender. Aí eu falo para o Senhor: acalma a tempestade, acalma o meu coração e devolve a paz que vem de ti, Senhor. E em todo momento de dificuldade, nós temos sempre o medo e que agita os nossos dias, nos preocupa e nos deixa sempre com aquela impressão que esse problema é maior do que realmente está acontecendo. Mas aí, sem pensar que Deus está conosco, fica difícil dessa tempestade passar. Só que ela passa, se a gente tiver fé e se a gente acreditar que vai dar certo e que Ele está nos ajudando a superar. Aumente a minha fé em ti, não me deixe fraquejar, jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. É isso aí, a tempestade vai acalmar. A tempestade nunca fica para sempre. Mas, sem o nosso espiritual fortalecido, com certeza vai ser mais difícil. E aí, a gente se sente fraco. Mas, precisamos nos fortalecer na fé e acreditar que Deus está cuidando de tudo e que tudo vai passar. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: Por que tendes medo? 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 Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar, o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa, de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por
Porque tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Oh, tendes medo, porque tendes medo, porque tendes medo. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar, só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não deixe fraquejar jamais. Ao som da sua voz tudo vai calar, só preciso esperar. Bem...